A palavra é o que diferencia o ser humano em toda a criação. Somente o homem pode falar e, com a palavra, comunicar o seu sentimento, comunicar os seus pensamentos. Há um grande mistério na transmissão do pensamento através da palavra. Mas, ao mesmo tempo que é uma bênção a palavra que temos em nossa boca, também a palavra é uma maldição. Como está escrito, o pecado fez com que a palavra humana se tornasse uma maldição. Há muito que se meditar sobre o que os homens dizem, pois podem pensar de uma maneira e falar de maneira totalmente diferente do que se pensa. Portanto, vamos ler agora o que as Escrituras falam sobre a língua, sobre a palavra humana. Primeiramente, nós leremos em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 10 a seguir. Não, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles têm, cheia de maldição e de amargura. Primeiramente, nós temos a descrição da palavra daqueles que não são convertidos, dos ímpios. Há uma grande diferença, pois a palavra daquele que é convertido é cheio de piedade e manifesta a vida do Espírito Santo, será uma palavra que edifica, uma palavra que traz vida, uma palavra que anima, que ensina, que exorta e que consola. Mas estamos meditando sobre a palavra do homem sem Deus, a palavra do homem que traz coisas malignas. Aqui em Romanos, nós encontramos alguns itens sobre a palavra do homem caído. A primeira coisa é que é um sepulcro aberto. O homem transmite morte através das suas palavras. Quando nós comemos palavras de pessoas que estão mortas espiritualmente, nós ficamos mal. São sugadas as nossas energias. Perdemos força espiritual. Por isso nós podemos comer apenas a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse isso ao diabo. O homem deve viver da palavra que sai da boca de Deus. Não viva da palavra que sai da boca dos homens. O que sai da boca dos homens pode ser um sepulcro aberto. A segunda coisa é que urdem engano. Urdir lembra tecer. O homem tece comentários enganosos. Tecem pensamentos enganosos. Falam de coisas que não sabem. Falam de coisas que não entenderam. De coisas que não ouviram. Coisas que supõem que acham. Urdem engano com suas línguas, com as palavras. A terceira coisa, veneno de víbora. Veneno de víbora está nos seus lábios. Veneno de víbora nos faz lembrar Satanás. A palavra humana é satânica. Veneno é engano, veneno é pecado. Veneno é natureza caída. Não espere dos homens boas palavras. E quando há boas palavras na boca dos ímpios, é engano. Diz ainda no versículo 14 que a boca deles está cheia de maldição e de amargura. Portanto, as palavras dos homens caídos estão cheias de maldição e de amargura. Agora nós vamos ver o que Tiago diz sobre a língua, sobre a palavra. Claro que Tiago não se refere à língua como órgão do corpo, mas refere-se a ela
como as palavras que são ditas pelos ímpios ou por pessoas que não são espirituais. Ele diz no capítulo 3 da sua carta, da carta de Tiago, ele diz que a língua, ela é como uma fagulha que põe em brasas tão grande selva. A língua, no versículo 6, é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Portanto, ele se refere à nossa boca como fonte. Há muito que se meditar sobre isto. As palavras que saem da sua boca são palavras que bendizem os homens. Com o seu lábio, você maldiz alguém ou diz mal de alguma pessoa? Precisamos perceber o que dizemos sobre os outros. Há um veneno por trás de cada palavra. Pode haver uma má intenção por trás de cada frase formada em nossos lábios. Por isso, na questão espiritual, o falar é muito importante. A primeira coisa que nós notamos quando nós crescemos espiritualmente é quão terrível é falar. Quão difícil é falar. Precisamos de aprender a silenciar os nossos lábios, escolher as nossas palavras, escolher os pensamentos que vão se transformar em palavras. Vamos recordar que palavras são pensamentos que são transformados, que são, na verdade, como diz Tiago em sua carta, como uma fonte. Os pensamentos jorram e são transformados em palavras. Precisamos compreender isto. Assim, nós vamos crescer na nossa vida espiritual e vamos aprender a lidar com a nossa língua, com a nossa própria palavra. Recordamos que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, é a palavra de Deus encarnada. Precisamos de aprender a falar a palavra de Deus. Não a nossa palavra, não nossos pensamentos. Jesus ensinou-nos a negar a nós mesmos e não falarmos a nossa própria palavra. A grande confusão religiosa que existe é por causa da palavra. O homem deixa de lado a palavra de Deus e fala a sua própria palavra. Pode haver pregações envenenadas. Podem haver sermões envenenados, distorcidos, adulterados. Pela graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter uma palavra nova e viva em nossos lábios. E a nossa palavra pode edificar. A nossa palavra pode transmitir carinho e amor, paciência e longanimidade. Por nossa palavra, nós podemos glorificar Jesus Cristo e amar os irmãos. Bendito seja o Senhor, que possamos aprender sobre palavras envenenadas na boca dos homens. Jesus é o Senhor. Amém.